Na altura que você canta para Deus, você está-lhe a dar todo o seu amor, está-lhe a dizer que Ele é digno, está-lhe a dizer que Ele é tudo para si. É a altura que você deve derramar todo o seu coração. É a altura que você diz: Tu és importante para mim. Oh, glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu. Vamos abrir em 1 de Reis 17:12. 1 de Reis 17:12. Vamos lá ao Velho Testamento. 1 de Reis 17:12. Deus tem tocado muito ultimamente, muito mesmo, ultimamente, sobre milagres, milagres e milagres. E tem mostrado que esses milagres vão muito depender de nós. Estamos nós dispostos a responder ao chamamento milagre de Deus? Eu trago-vos um profeta, é o vosso conhecimento. Quem é este profeta? Este profeta é Elias. E Elias vem, por ordem divina, vem ao rei da altura e chega ao pé do rei por causa do que é que vocês têm feito, não vai chover mais sobre a terra. E a partir desse dia não choveu mais sobre a terra. Não houve mais orvalho, não houve mais umidade, não houve mais nada. E Deus disse: vai daqui, vai para o ribeiro de Querite, que eu lá vou-te sustentar. E ele bebia do ribeiro e os corvos traziam-lhe pão e carne de manhã e à noite. E eu fui sustentado pelos corvos. Mas agora a água se secou do ribeiro. E ele disse: vai a Sarepta, que eu tenho lá uma viúva. Tente. Eu tenho lá uma viúva que te sustente. E ele chegou a Sarepta, viu uma mulher, pediu-lhe um pouco de água, ela deu-lhe um pouco de água e depois disse-lhe a ela: dá-me um pouco de pão na tua mão. E depois de um pouco de pão na mão, ela, depois de um pouco de pão na mão, ela disse: não tenho, só tenho um punhado de farinha e um pouco de azeite e vou fazer para que comamos e morramos. Disse para ela e para o filho. Até eu vou-vos dizer, vou-vos ler 1 de Reis 17:12. Porém, ela disse: viva o Senhor teu Deus, que nem um bolo, não somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos, disse ela. E Elias lhe disse: não temas, vai e faz conforme a tua palavra, porém, faz primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me para fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e comeu, e assim comeu ela e ele e a sua casa por muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara por ministério de Elias. Eu quero que você entenda uma coisa. Deus às vezes permite que muita coisa chegue até nós. E quando chega muita coisa até nós, o que é que nós vamos fazer? Que decisões vamos tomar? Quando há uma falta
o que é que Deus diz para fazer, para semearmos. Você diz, mas não tem lógica nenhuma estar a dar quando eu tenho necessidade. Ou você estar a dar, você está a dizer, eu confio em ti, Deus, que tu és a minha fonte e não é o dinheiro que eu tenho, não é de onde vem a minha provisão, é de ti que eu confio. E és tu, Senhor, que vais sustentar a minha vida. É isto que diz a sua oferta. É isto que diz. Eu vou pedir que me façam, vão buscar um envelope, que eu esqueci-me, o meu. A glória. E vamos semear, em nome de Jesus. Vamos semear. Glória ao teu nome, Senhor. Te agradeço, Senhor. Tudo fazes para que tu sejas glorificado, para que tu sejas bendito em tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Obrigado, Pai. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e crer em ti. No nome de Jesus. Sabendo que de nada nunca vamos ter falta, porque estamos a confiar em ti. No nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Podemos sentar. Vamos abrir em Atos 16, 29. Atos 16, 29. No Novo Testamento, Atos 16, 29. Em Atos 16, 29. Eu quero vos dar o título da mensagem de hoje. O título da mensagem de hoje é Tome uma decisão. Tome uma decisão. Antes de eu falar, eu quero vos dizer uma coisa. Nós estamos no YouTube desde a transmitir reuniões em direto desde 2013, penso eu, maio de 2013. Eu talvez nunca tenha dito isto e nunca tenha falado sobre isto, mas acho que está na altura de falar e de vos pedir algo. Existe por baixo dos vídeos botões onde diz subscrever ou inscrever-se, e aí você pode selecionar e então o YouTube fica a saber que você se interessa por o nosso canal. Outra das coisas que também você pode fazer é, aparece lá uma mãozinha a dizer gosto, que é assim, é uma mão assim. Carregue também e o YouTube vai saber que você gosta do vídeo. Isto vai fazer com que mais gente possa ver o vídeo e o YouTube vai propagar mais o vídeo. Depois de ter dito isto, quero-vos falar sobre aquilo que Deus colocou no meu coração hoje.
tome uma decisão. É impressionante aquilo que Deus faz para conosco e aquilo que Deus quer para nós. Eu quero vos dizer que decisão é algo que tomamos todos os dias. Mesmo quando você não decide, você já está a decidir. Você decidiu não decidir. Portanto, decisões nós tomamos todos os dias. Todos os dias. E elas nos podem trazer bênçãos para a nossa vida, podem nos trazer problemas, ou podem realmente mudar completamente a nossa vida. Mas eu quero vos trazer ao conhecimento de algo. A decisão de você confiar nas suas próprias capacidades vai limitá-lo. A decisão de você confiar em Deus vai fazer toda a diferença na sua vida. Toda a diferença. Porque Deus vai fazer toda a diferença na sua vida. Eu quero vos dizer que em Deus tudo é possível. Eu quero vos dizer que Deus trouxe salvação para a minha vida numa altura muito difícil da minha vida. E eu tenho visto que Deus, através da sua palavra, trouxe várias pessoas a Deus nas alturas mais difíceis das suas vidas. Eu quero vos ler o que é que aconteceu. Paulo e Silas foram presos, estavam no cárcere, estavam cantando louvores e de repente houve um terremoto que abriram-se as prisões e abriram-se tudo. O carcereiro, vendo isto, tirou a espada e ia-se matar, por causa de que pensava que todos os presos tinham fugido. Mas Paulo disse, não faças isso, estamos cá todos, estamos aqui todos. E agora aqui no versículo 16, portanto no capítulo 16, Atos 16, 29, e pedindo a luz saltou para dentro e trêmulo prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora disse, senhores, que é necessário para que eu faça para me salvar? E eles disseram, crê do Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E pregaram a palavra do Senhor a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foram batizados, e logo foi batizado ele e todos os seus. Glória a Deus. Uma decisão. Quando nós estávamos a adorar a Deus, eu estava ali e estava a pensar sobre um filme que eu vi. Esse filme falava sobre um homem que quis ir para a frente de batalha, porque todos os seus amigos e tudo mais estava a ir para a frente de batalha na altura, na Segunda Guerra Mundial, no combate contra os japoneses na altura. Ele foi, mas foi sem arma. E quando estava na frente de combate, ele sem arma, ele ajudava pessoas e curava pessoas e ministrava e era um médico. Era um socorrista, melhor dizer. Só que chegou uma altura que eles tiveram todos que fugir e ele ficou lá. E ele pedia a Deus, dá-me mais um. E ele ia e conseguia recuperar mais uma vida. Salvou várias pessoas. Na segunda investida depois, quando o exército americano investiu, conseguiu vencer os japoneses.
E porquê é que eu vos estou a contar isto? Porque há algo que Deus me disse. Os japoneses, quando viram que estavam derrotados, os generais e os comandantes, todos fizeram harakiri, que é um ritual de morte, onde eles próprios se cortam eles próprios para se matar, um ritual de suicídio, por causa da desonra de terem perdido. E quando eu estava a pensar nisto, Deus me disse: justiça de homens e não justiça de Deus. E quando eu ouvi estas palavras, eu fiquei a pensar e estava a perceber o que é que Deus me estava a tentar dizer. Os homens tentam as soluções deles às suas maneiras de tentar se livrar ou se salvar de alguma situação. Mas não é isso assim, Deus. Deus é a nossa salvação. Deus é a nossa salvação. Apesar de alguma pessoa ter podido ter feito as maiores atrocidades, o pior que algum ser humano possa ter feito, se ela verdadeiramente se arrepender e clamar ao Senhor Jesus, Jesus a salva. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e só há um caminho para o Pai. Não é através de santos, não é através de imagens, não é através de nada, é através de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então eu quero vos dizer algo. Veio salvação a esta casa. Assim como veio salvação à minha vida e a alguma das pessoas que eu já tenho conhecido, tem vindo salvação. Tem vindo libertação. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Foi através da palavra de Deus que foi liberto todas as pessoas. Eu quero que você entenda uma coisa. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Nós vamos orar. Vamos fechar os nossos olhos e vamos dizer: Pai, nós vimos a Teu nome, Jesus. Nós conhecemos o Teu poder. Tu és o poder de cura e libertação para todas as pessoas, Senhor. Por isso eu creio, em nome de Jesus, que há cura e libertação agora aqui neste lugar. Porque Tu és a presença, Tu és a libertação, Tu és a cura. Nós queremos e assim recebemos e assim todos são curados neste lugar, no nome de Jesus. Glória ao Teu nome, Senhor. Tu és a salvação. Tu és a salvação. Uma altura difícil da minha vida, realmente, muito difícil. Alguém me falou de Jesus. Alguém me levou ao caminho da salvação. Eu não sabia o que era, não sabia quem era, não conhecia a Bíblia. Embora fosse católico, mas eu não conhecia. Eu não conhecia a palavra de Deus. Me falaram de Jesus, fui à igreja uma vez, a segunda vez, e na segunda vez aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. E a partir desse dia,
Foi uma transformação incrível na minha vida. Eu não tinha alegria de viver e a alegria voltou. E depois comecei a buscar, a conhecer mais de Deus. A decisão que eu tomei mudou completamente a minha vida e mudou a vida de todos aqueles que são meus familiares. Eu dou glórias a Deus por essa decisão e glória a Deus que Ele me ter aceito na sua família, assim como me aceitará a si, se você aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas não tem a ver só com isso. Tem a ver com muito mais. Deus espera pelas suas tomadas de decisão em tudo o que você faz. E muitas das vezes tomamos decisões baseadas no conhecimento que temos da vida, aquilo que nos tem acontecido, aquilo que tem vindo até nós, pelas experiências que às vezes ouvimos falar outras pessoas, nos esquecendo muitas das vezes do poder e da capacidade e que Deus é todo poderoso e pode mudar tudo a nosso favor. Uma das coisas mais impressionantes que eu tenho visto, tenho sentido na minha vida, tenho visto acontecer noutras pessoas, realmente são os milagres. Nós vamos abrir em João 5.1. João 5.1. João 5.1. João 5.1. João 5.1. Vou-vos ler, depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia um certo tempo ao tanque e agitava as águas, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E ali estava um homem que havia 38 anos que se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado há algum tempo, disse-lhe: Queres ficar são? Jesus perguntou-lhe: Queres ficar curado? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Quer dizer que um anjo descia aquelas águas e cada vez que agitava as águas, quando alguém entrava lá, ficava curado. E este homem, pelo seu conhecimento, ele acreditava que ficava curado desta forma. Mas Jesus não estava a falar disto. Estava a perguntar se ele queria ser curado. Ele não lhe deu resposta. Ele deu a resposta de conhecimento que tinha. Ele deu a resposta de conhecimento que tinha. Ele não deu a resposta a Jesus. Deus, através da sua palavra, muitas vezes nos pergunta para tomarmos uma decisão. E essa decisão é saber se queremos realmente ser curados. E a nossa resposta muitas das vezes: já fui ao médico A, já fui ao médico B, já fiz isto, já fiz aquilo, já fiz aquilo outro e nada tem resultado. Não foi isso que Jesus perguntou. Ele perguntou se quer ser curado.
Você quer ser abençoado? Nós temos que entender uma coisa: a palavra de Deus é só uma e ela veio para nos abençoar. É através da palavra de Deus que Deus se comunica conosco. É a primeira forma de comunicar conosco. É através da sua palavra, pelo conhecimento da sua palavra. Ele se revela a nós e se mostra a nós através de tudo o que Ele quer para conosco. Mas entenda uma coisa. Você pode estar a andar, a viver pelo que sente, andar e viver pelo seu conhecimento, ou você pode andar a viver por Deus, pelo conhecimento da vontade expressa de Deus. A palavra de Deus diz que houve um rei que uma vez ficou doente dos pés. De tal forma a enfermidade foi extrema que ele buscou aos médicos porque ele confiava mais nos médicos do que confiava em Deus. E porque o fez assim, morreu passado 2 anos. Outro homem, outro rei, adoeceu. E este rei, o profeta, chegou ao pé dele e disse: põe em ordem a tua casa, porque esta enfermidade é para a morte e tu vais morrer. Ele olhou para a parede, chorou, buscou a Deus e disse que lhe tinha servido, tinha andado com Deus. Deus ouviu as suas palavras, ouviu a sua oração, viu as suas lágrimas. E disse ao profeta para voltar atrás e dizer que lhe daria mais 15 anos de vida. A diferença entre um homem que buscou a Deus e um homem que buscou os médicos. E a diferença é essa. Um confiou nos médicos e outro confiou em Deus. O confiou em Deus teve mais 15 anos de vida. O confiou nos médicos morreu ao final de 2 anos. Isso quer dizer que não devemos recorrer a médicos? Não é isso que eu estou a dizer. Você tem que perceber uma coisa. Você deve ir aos médicos, mas vai orar para que Deus lhe dê sabedoria para que o médico lhe permita que Deus o cure através dos medicamentos, através dos sistemas, de tudo aquilo que humanamente é possível. Deus se vai mover e você vai ser abençoado. Entenda a vontade de Deus para a sua vida. Entenda que está na sua mão a decisão. E na sua mão deve estar sempre primeiramente a decisão de buscar a Deus acima de todas as coisas. Só assim a bênção vai vir à sua vida. Só assim a bênção vai vir à sua casa. Quando Deus me dizia justiça de homens e não de Deus, eu estava a dizer a justiça dos homens é para a morte. A justiça do diabo é para a morte. A minha justiça é para a vida. O que eu me estava a dizer é que por muitos homens e mulheres, perante certas circunstâncias que outros fizeram, querem a morte. Mas eu, diz Deus, quero a vida para eles. Para todos aqueles que se arrependam e verdadeiramente se movam em relação a Deus. Eu quero que você agarre e entenda a vontade de Deus. O que é que aconteceu logo a seguir? Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Entenda que este homem não se conseguia levantar, pedia que algum homem, alguma mulher agarrasse nele e pudesse meter no tanque para que ele fosse curado, porque era a única cura que ele conhecia. Mas agora Jesus olhou para ele e disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Disse-lhe uma coisa completamente fora do normal, completamente fora
do que ele estava habituado e alguma vez ouviu. E agora o que fazer? Vou confiar na palavra de Jesus? Ou confiar na palavra de homem? Vou confiar no que Jesus está a falar ou vou confiar na experiência que eu tenho? O que fazer? Versículo 9. Logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. E era aquele dia, era sábado. Entenda uma coisa. Pela minha experiência de andar com Deus, Deus se move pelas nossas ações. Isto quer dizer, se o homem não tivesse dito e tivesse feito o que era contrário, ele nunca se tinha levantado. Quer dizer que Jesus deu-lhe uma palavra de fé e ele agarrou e se fez um esforço e se levantou, ficou curado. Mas se ele não o tivesse feito assim, ele nunca seria curado. Muitas vezes as pessoas esperam um milagre acontecer antes de ter fé. E é exatamente o contrário. Você tem que ter fé primeiro, confiança na palavra de Deus, no que Deus diz, antes que o milagre venha. E portanto vai haver coisas que Deus lhe vai pedir para fazer que muitas das vezes não têm lógica. Eu lembro-me de estar com dores de costas e eu continuava-me a mexer, a andar, mesmo com as dores. E eu dizia, eu estou curado em nome de Jesus, eu estou curado em nome de Jesus, porque Jesus foi à cruz, levou todas as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras já fui sarado. E eu declarava a palavra de Deus. Eu declarava e continuava. O que é que aconteceu? Porque eu declarei a palavra de Deus e acreditei mais na palavra de Deus, no que eu estava a sentir, eu fui curado. O que é que você quer? A cura, a libertação divina? Ou quer algo diferente? Você tem que perceber alguma coisa. E tem que perceber que Jesus sabia do que é que se passava com ele. Sabia há quantos anos ele estava ali. Ele dirigiu-se a este homem, mas havia lá muito mais cegos. Havia lá cegos. Cegos, mancos, ressecados. E ele que estava para ali. Mas Jesus virou-se para este homem. Porque este homem acreditava já no sobrenatural. E porque acreditava no sobrenatural, acreditava que o anjo, quando mexia as águas, era o suficiente para o curar, foi o suficiente para Jesus dizer-lhe, levanta-te e anda. E ele ficou curado. Você acredita no sobrenatural de Deus? Acredita nos milagres de Deus? Jesus se manifestou para dar vida e vida com abundância. Ele é a nossa cura, a nossa libertação, a nossa bênção em todas as áreas da nossa vida. Mas só quando você se move em relação a Deus é que Ele se move em relação a si. Quando você diz, eu confio em Ti, Pai, eu dependo de Ti para tudo, então sim. Então sim. Deus se move em relação a nós. Deus se move onde há fé, não onde há doença, não onde há falta. Deus se move onde há fé, onde há confiança no seu poder. Você confia no poder de Deus? Você confia que Ele é poderoso o suficiente para mudar tudo na sua vida? Então está na altura de você mudar
a sua mentalidade, está na altura de mudar as suas palavras e começar a confessar a um Deus que tudo faz a seu favor, porque o ama, o quer bem, o abençoa. Um Deus que tudo faz a nosso favor. E está na altura de você conhecer mais e mais deste Deus. Mais e mais um Deus que espera a sua decisão. A decisão que vai mudar completamente a sua vida. A decisão não só de salvação, mas a decisão de confiar no que Deus diz e não no que você sabe e não no que você sente e não do que os outros dizem, mas no que você sabe de Deus e conhece de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só através dele nós vamos ao Pai. Foi o caminho que Deus Pai trouxe até nós, nossa salvação. De todas as áreas da nossa vida. Não tem a ver só com salvação eterna, tem a ver com salvação nesta terra. Muita coisa está para ver. E você ou vai confiar na palavra de Deus ou vai duvidar dela. Se você duvida dela, você vai perder. Se você confia nela, você vai viver. E vai ser salvo e liberto em nome de Jesus. Vamos abrir em Jó 22, 28. Jó 22, 28. Lá antes de Salmos, Jó 22, 28. Jó 22, 28. Determinando tu algum negócio, se te há firme e a luz brilhará nos teus caminhos. Quando te abater, então tu dirás, haja exaltação, e o Deus salvará o humilde, e livrará até o que não é inocente. Sim, ele será libertado pela pureza das tuas mãos. Quando eu li a primeira vez este versículo, eu disse, glória ao teu nome, Senhor. Eu, na altura, sentia-me culpado por algumas coisas que eu tinha feito. E Deus diz, livrará até o que não é inocente. Sim, ele será libertado pela pureza das tuas mãos. Eu, glória a Deus. Glória a Deus que os nossos erros passados não determinam o nosso presente nem o nosso futuro. Os nossos erros passados foram feitos no passado. E é só para arrependimento e mudança nas nossas vidas. E a partir daí, nós temos que ir em frente. Ao nós pedimos perdão a Deus, Deus nos perdoa e nós somos curados, libertos e abençoados. Mas não se esqueça de uma coisa, no versículo 28, Jó 22, 28, determinando tu algum negócio, se te há firme e brilhará a luz nos teus caminhos. Quando te abaterem, tu dirás, haja exaltação. Quando te abaterem, quando as coisas não estão a correr bem para ti, você tem que tomar uma decisão. Tem que tomar uma decisão de determinar-se a virar-se para Deus. Determinar em declarar a palavra de Deus. Porque ela vai ser a sua libertação e ela vai ser a sua salvação. Você está a falar o que Deus falou para si. E Ele vai cumprir aquilo que Deus estabeleceu na sua vida. Porque Ele vela pela sua palavra para a fazer cumprir. Ele exaltou a sua palavra acima do seu próprio nome. Declarando Ele não o fará.
Haverá alguma coisa impossível para Deus? A sua palavra, a sua verdade é para nós libertação. E ao nós declararmos a palavra, trazemos cura e libertação para as nossas vidas, em todas as áreas da nossa vida. Está na altura de você tomar decisões. Essas decisões vão mudar completamente a sua vida. Essas decisões vão trazer bênção para si e para a sua casa. Vida-se por Deus, pela sua palavra. E você vai mudar completamente a sua vida. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Vamos dizer, Pai, nós vimos a Ti ao nome de Jesus. Tu que és o dador da vida. Tu que tens todo o poder. Tu que tens todas as capacidades, Senhor. A Ti devemos tudo e Tu és tudo para nós. Declaramos o que está escrito, que Jesus foi à cruz, levou todas as nossas enfermidades e as nossas dores, e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Jesus fez pobre na cruz para que nós enriquecêssemos. É a Tua palavra, a Tua vontade para nós. Se cumpra a Tua palavra em nós, no nome de Jesus. Se cumpra a Tua vontade, no nome de Jesus. Que tudo seja para a Tua glória e honra, no nome de Jesus. Te glorificamos, bendizemos. Tu és o Senhor. Fora Ti não há outro. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Eu declaro muitas bênçãos em nome de Jesus Cristo. Confie na palavra de Deus e a sua vida muda. Faça a palavra de Deus, declara a palavra de Deus e não o que você sabe e não o que você está a sentir. E a sua vida muda. Não pense na derrota, porque ela só está lá mesmo para fazer isso, para o fazer derrotado. Mas Deus é que nos concede a vitória. E é Ele que nos concede a vitória. Fala a vitória. Receba a vitória. Muitas bênçãos e boa semana. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém.